Entrada 11. Observem nossos gloriosos líderes. Reb estava de saco cheio com aquela situação, mas não falava. Shh, cala a boquinha, cara. Em seu monólogo barra diário, o Shaq detonava o Dom, falando que ele é um merda, um egoísta. Pois para registro ele nunca se moveu mais rápido em sua vida dizendo um sim para um retrato presidencial. E quem fazia o retrato era a nossa gloriosa desenhista Tabitha, que estava chamando atenção e recebendo muitas sugestões. Em seu monólogo, Shaq reforçava o fato de Tabitha desenhar aquilo pelo bem da criação, ou seja, por amor e não por ego. Isso era uma coisa que simplesmente vinha até ela, uma habilidade de uma desenhista nata. Mas e a liderança? Tomar decisões? Assumir responsabilidades? Bom, essa é a melhor habilidade que existe. E se você não tiver isso, é melhor encontrar rapidamente alguém que tenha. E bem, a cena corta então para um flashback de quando Shaq fazia parte do grupo do Careca. E ele os ensinava. Lição 1: farão como eu disser ou morrerão. Lição 2: não existe lição 2. Não sei quantos anos tem, parecia ter uns 100. Seus olhos, 1 milênio pelo menos. Seu nome era Sr. Tully, mas o chamamos de mestre do jogo. E resumindo, o cara fazia tudo. Caçava, atirava, pescava, rastreava, fazia tudo. Só que ele era muito mal-humorado e um merda. Ele os ensinou quais cogumelos deveriam comer e disse que pés úmidos os matariam. Mas a maioria das coisas que ele falava era: não se mexa, corram, agora, parem, não se movam. E assim por diante. Éramos 10 no começo. Mãos macia, eles nos chamavam. Todos vivendo como ele mandava. Eu escreveria os nomes deles, mas não vejo porquê. A maioria morreu em uma semana. Mas os Tuckers eram memoráveis, pelo menos. E o nosso menino Shaq conversava com um homem que afirmava que Sr. Tully, antes de tudo, trabalhava para ele e era um homem esplêndido. Lloyd e Agnes eram mimados. Pronunciavam palavras que rimavam. Seu pai era Lord de alguma coisa, Sir alguma coisa de algum lugar, provavelmente primos. Não, eu tô sendo muito injusto. Eles eram legais, se amavam profundamente, como se isso fosse um sinal de gentileza. Sabe, é estranho. É estranho pensar no mestre dos jogos na folha de pagamento, sabe? A cena corta para um grupo de Crosses e um deles tossia, aparentemente doente. Muito fraco, ele caía, ainda tossindo, e os Crosses corriam atrás dele para somente darem um fim nele, pois ele era o elo mais fraco do grupo. E Crosses não toleram os fracos. A cena avança e mostrava o nosso grupo. E Shaq falava em seu monólogo: não se preocupe, nunca foi uma história de classe. Não, realmente. A prole valente vai mostrar o seu valor. Os snobs se moveram e falharam. Nada disso. Nada revolucionário sobre minhas memórias. Apenas maldade. E Shaq falava para um carinha aí que ia dar uma mijada. Mas quando ele ia, escutava alguma coisa muito estranha. Era o Sr. Tully que estava junto de uma garota. Ela tentava fazer as suas necessidades, mas Sr. Tully não a deixava em paz. Mas ele dizia que ele não se importava e que ela poderia fazer ali mesmo. E o Charlie Xavier da Deep Web falava: continue mijando. Homem se mexendo na boca do Carlinhos. E a garota era obrigada a fazer ali mesmo, com ele olhando. E o Shaq olhando ficava: rapaz, que velho filho da puta. Mas o Shaq não o confrontava. Ele dizia em seu monólogo que aceita que esteja no comando porque ele é o melhor naquilo que faz. É como se você colocasse sua vida nas mãos dele. Voltamos para o atual presente. E os grandes líderes estavam incomodados por estarem naquela posição há muito tempo. E Shaq conclui em seu monólogo que se você quiser encontrar um chefe que é babaca e tudo mais, é melhor estar preparado e ser sorrateiro. E torcer para que ele, ou eles, não estejam te olhando. Aí a cena corta pro Shaq, né, fazendo suas coisas, falando: loteria estúpida da porra. E para a surpresa do Shaq, o Reb falava: a Tabitha decidiu nos desenhar? Com fundo azul? Enquanto vai agir por trás? Me dê algum crédito, rapaz. Mas ele dizia que, apesar de tudo, Reb era um bom líder. Estava mais qualificado que a maioria.
Com Reb não tem esquisitice, nenhum senso de diversão sem complexidade. E Reb puto, não sou estúpido, seu safado! O Shaq tomava um soco no olho e em seu monólogo ele dizia: Reb sempre sabe para onde está indo. Você não ferra com um líder desses. Você não tenta trapacear com um líder desses. Se não dá com o Reb, vai ser com o Dom. Fim do nosso capítulo 16. Entrada 12. Pergunte a qualquer londrino: vale a pena checar onde os tubos vão antes de você sair do shopping? Hoje é uma pequena aventura, a mesma que a principal. Um pré-sorteio antes do principal. Do jeito que me lembro, o transporte para Londres era muito mais difícil do que navegar por Scapa Flow. E o Jackson carregava uma ovelha ali. O que ele ia fazer com uma ovelha dentro do barco? Não sei, né? Mas vamos nessa. Des e Elisa estavam mal-humorados, claro. Nenhuma palavra a manhã toda. Nem precisava adivinhar o porquê. Aí o Skip falava: aí, Shaq, eu soube que tu tomou um socão do Reb. Por que você tá com tanto medo da loteria, hã? É legal sair de vez em quando, não é? Só que o Shaq falava: ô Skip, não enche meu saco não, cara. É diferente pra você. E quando questionado, ele responde putaço: ah, vamos, os chefes hoje mais cedo falaram um monte de merda. Falando um monte de besteira pra você colocar o pé no continente. Seu nome nem tava no pote. Toda aventura, nada de perigo. E Shaq dizia em seu monólogo que, por mais que Skip fosse apenas um gritador, ele tinha seu talento único. Esse era seu papel em nossa pequena e baixa sociedade, tão confortável como previsível. E o Skip todo tranquilão falava: que seja, trapaceiro. Ele só não entendia como que o Skip foi parar ali, pois ele estava trabalhando em Blackpool de todos os lugares, até que o mesmo via alguma coisa. Mas Shaq continuava a dizer um pouco mais sobre ele. Da forma que diz, ele estava indo atrás de um turista, uma viagem de parapente, esqui aquático e tudo mais. Ele, Jack e Lance e umas cabanas na praia. E o prêmio que estavam atrás era o barco deles. Ah, e o que acabei de dizer sobre chegar para onde os tubos estão indo? Bem, deixamos o Skip ser o maquinista. Nosso próprio Sharon para nosso próprio Stige. Cara, Wish You Were Here é para pessoas com um QI muito acima da média, e eu não me encaixo nessa qualificação. E o barco dele estava em perfeito estado. Mas o pensamento é: se algum Crossed aparecesse, havia um monte de outras merdas para esmagar e sem motor para roubar. Ele o mantinha no farol do Éden. É nossa posse mais valiosa. O Cookie burra. Ah, cara, eu não tô mais tancando o Crossed. E beleza, o barco é a única razão deles poderem ir na missão. E o Caba se achava, né? É claro. A cena corta pro flashback do Careca. E o Careca ali conversava com um casal. O carinha ali dizia que os caminhantes estão matando as crianças. E a mulher dizia: podemos ir para o norte, como você disse. Mas como eles vão nos parar nisso? E o Careca responde: porque eles são previsíveis e vocês despreparados. Eles irão ouvir o som e perseguir. Talvez a pé, talvez em carros. E cedo ou tarde eles os pegarão. Mas aí do nada ele se retirava e falava: ah, faz o que vocês quiserem. Se não podem aceitar ordens, então são inúteis. Voltamos para o presente de novo e o Jackson falava: idiotas, somos todos idiotas. Pra trás, caras. Não os tragam pra mais perto. E Skip ficava: o quê? E o Jackson fala: mostrou que temos atenção especial por aquele barco. Então vão cair pra cima dele com tudo. Só que o Skip falava: não seja idiota, cara. Precisávamos checar pra ver se ele estava bem. E a Elisa falava que o Jackson estava sendo muito paranoico e que não tinha ninguém os observando. E o Skip argumentava, dizendo que se um Crossed visse eles, já teriam partido pra cima. Afinal, eles sempre foram assim. Aí o Jackson fala: é? E aquilo ali? É, e pelo visto ali não é muito agradável, né? Em seu diário barra monólogo, Shaq dizia que este mundo desconhecido é mau. Desconhecidos são ansiedade, horror e terror. A vida nesse mundo insuportável é feita de coisas que pode confiar, coisas que pode prever. Mas os Crossed são previsíveis, e essa era a única arma contra eles. A cena focava no presente novamente, e eles percebiam que aquele lugar era bem perigoso até, hein? Mas os Crossed são previsíveis, eles devem ser.
Senão, tava todo mundo ferrado. Fim do nosso capítulo 17.